noite, irmãos. O Senhor abençoe cada um. A irmã Salete, desceu a serra. A Geisa, Deus abençoe. E também a Sara, do irmão Eliezer. Está o papelzinho aqui, levanta a mão. Ali atrás, Deus te abençoe. E se algum outro visitante, sinta-se abençoado em nome de Jesus Cristo. Convido para se colocar em pé. E temos a ceia hoje. Vamos comentar algo da palavra. Eu, essa semana, conversando com o irmão Wesley, com o Lelo, e ele comentou uma escritura, e aquela escritura ficou brilhando dentro de mim, né? Nós vamos falar sobre essa escritura que ele comentou comigo. São Mateus capítulo 13. E fala da parábola do semeador. Ela está em São Mateus 13, também no livro de Marcos, livro de Lucas, mas nós vamos tomar o livro de Mateus para falar essa escritura. Querido Pai, abençoa o que vamos falar, ó Deus, toma conta de tudo e que possamos tirar proveito desse tempo, ó Deus. Se o Senhor ungir minhas palavras, mesmo que eu não venha a expressar-me de uma forma como um sermão, ó Deus, mas o Senhor queira tomar minhas palavras e colocá-las ordenadamente em cada coração, no nome de Jesus Cristo. Amém. São Mateus 13, vamos ler do 3 até o 13 versículos. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 70 e outro a 30. Então um grão produziu muito devido à terra, outro um pouco menos, e o outro um pouco menos, mas caindo nessa terra, esse grão, esta semente veio a produzir. Versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Amém. Que o Senhor acrescente suas bênçãos. Pode se assentar. A semente é a palavra. Não trata-se de um semeador, mas Jesus disse que o semeador é Cristo. E ele saiu semeando a sua semente. E a palavra falada é a semente original, mesmo no mundo natural. O que produz outro feijão não é uma semente de feijão, mas primeiramente foi a palavra falada de Deus que produziu o primeiro grão de feijão. Então a palavra falada é a semente original. E esta palavra, ela foi semeada, e como lemos na parábola de Jesus, ele veio citando o que acontecia, onde essa semente caía. Por que era comparada com aquela que caiu à beira do caminho? E assim por diante, não houve
uma colheita plena. Na mensagem Fazendo uma Obra para Deus, fora de sua vontade, no parágrafo 178, o profeta diz assim: a palavra, a mensagem do entardecer, deve carregar os resultados a mensagem do entardecer deve carregar os resultados do entardecer. A mensagem do entardecer deve semear sementes do entardecer, não sementes do amanhecer. Então houve etapas onde a palavra de Deus, ela foi semeada. Lutero, ele saiu com a palavra para o dia, era o que eles tinham no dia, mas aquela semente, aquela porção que foi semeada lá atrás, no período do meio-dia, não é a semente de hoje. Hoje, a semente do entardecer, não do amanhecer, sementes do entardecer. É certo isto? A cena do meio-dia, suas sementes lá atrás, eram denominações. Ela morreu, pereceu, mas a mensagem do tempo do entardecer mostrará os resultados do tempo do entardecer. As sementes de hoje. A mensagem do tempo do entardecer. O tempo de Jesus, a mensagem do meio-dia, mostrou os resultados do meio-dia. A mensagem do princípio mostrou o resultado do princípio. Fez a criação, fez seu filho à sua própria imagem ao meio-dia. Então, lá no princípio, Deus criou o céu e a terra. No meio da Bíblia, Deus criou seu filho, que veio de Maria. Foi a mensagem do dia, lá no amanhecer. Foi a mensagem do dia, no meio-dia. Foi a mensagem, foi a palavra, foi a semente em seu determinado tempo. Agora, se estamos vivendo um tempo, um período, uma dispensação, o agricultor, ele não sai semeando milho no tempo de plantar soja. Não, o milho não, muito embora a vida esteja naquela semente, ela não vai produzir, porque está fora de estação. Por isso, na estação própria, Deus enviou Lutero. Na estação própria, Deus enviou os pentecostais. Na estação própria, Deus enviou um profeta. Agora nós estamos nesta estação do finzinho de todas as coisas. O tempo de Jesus, a mensagem do meio-dia, mostrou os resultados do meio-dia. A mensagem do princípio mostrou o resultado do princípio. Fez a criação, ele fez seu filho à sua própria imagem ao meio-dia. No tempo do entardecer, ele faz uma noiva para ele. Aleluia! Então, que semente está sendo semeada hoje? As sementes que hoje ele está fazendo uma noiva para si. Aleluia! Uma noiva tirada da palavra. É claro que durante as eras, nossos irmãos também representaram esta noiva em um universo maior. Mas hoje tudo que eles representaram em fases, em etapas, é concluído hoje. Em mim e em você. Jesus, os discípulos disseram: Mestre, por que falas por parábolas? Ele disse: eu falo por parábolas para que eles ouçam e não entendam. Porque a vós é dado a conhecer os mistérios, os segredos do reino dos céus. E novamente, quando o Filho do Homem aparece na terra, ele começa mais uma vez a falar por parábolas. E muitas pessoas não entendem as parábolas, não compreendem, porque Deus faz de uma certa forma para que as coisas não sejam mostradas para a mente incrédula. Porque certa vez porque Jesus vem dizendo, vamos ler um pouquinho, abra sua Bíblia, volte ali no livro de São Mateus, que nós vamos discorrer até uma certa altura. Porque os discípulos se inquietaram com isso, e se inquietaram outras vezes. Ele respondendo disse, versículo 11,
A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso você veja o mundo denominacionais perdendo até o que tinham, porque lhes foi tirado. Versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Versículo 14. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Versículo 15. Agora, por que Deus faz isso? Será que Jesus era mau? Não queria que as pessoas entendessem? Escondia deles? Será que ele foi injusto com eles? Não. Existiu um porquê, havia um motivo, e esse motivo é o mesmo motivo de hoje. Porque no versículo 15, Jesus declara para os discípulos: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os seus olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Então eles não querem ouvir. Vocês querem que eu fique explicando para eles? Os discípulos pensavam: mestres, se falares ensinando, esmiuçando, detalhando essas coisas para eles, eles vão entender. Jesus disse: não, eu falo assim para que eles não entendam, porque eles estão ouvindo de mau grado. Eles não estão ouvindo com o coração como vocês ouvem. E hoje o quadro repete-se. Você pergunta: por que pessoas que são pessoas boas não compreendem? Porque ouvem de mau grado, ouvem para rechaçar, ouvem para acusar, estão sempre armados para debater. Então Deus não mostra. Deus não mostra mesmo. Deus não revela. E Jesus disse: porque se eles compreenderem, eles vão se converter, e eu vou os curar, para que não se convertam e eu os cure. Você vê que a palavra eu os cure aqui não tem nada a ver com cura física. Existe uma cura que é muito além do que a cura física. Muitas pessoas receberam curas da mão de Jesus, o que é maravilhoso. Muitas pessoas hoje recebem curas das mãos de Jesus, por oração de apóstolo tal, de missionário tal, de pregador tal, porque dons e vocação são dados sem arrependimento. Se você crê, se você estiver enfermo e você crê, você é curado. Isso é infalível. Agora, esta cura que Jesus está falando aqui não era a cura física, porque milhares e milhares de pessoas recebiam curas onde Jesus andava, multidões eram curadas, os milagres eram realizados, e os que ficaram inscritos foi para testemunho, porque se fosse escrever todos os milagres, os livros não comportariam, porque cada passo que ele dava, milagres aconteciam. Milagres aconteciam. Então a cura que ele está falando aqui é cura da morte, é cura da alma, é uma cura para a salvação. Eu estava conversando quarta-feira, às vezes você pode vir no culto e você está com um problema físico, um problema de enfermidade, ou um problema financeiro, ou um problema matrimonial, um problema doméstico, um problema no lar, familiar. E é claro que você deseja ouvir alguma coisa, mas às vezes aquilo não sai totalmente direcionado para você. Você pode pensar: Deus não falou comigo.
Não, aqui na vida nós temos enfermidades, aqui nós temos problemas, aqui nós temos decepções. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas o que ele disse? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então essas coisas nos acompanham. E é claro que Ele é um bom Pai, e Ele deseja solucioná-las, mas muitas vezes Ele não muda a situação, mas Ele usa a situação para mudar você, como usou com Paulo, como usou com Jó, como usou com cada um. Ele é um Deus de propósitos, não um Deus de frustração. Mas, quando nós compreendemos, aqui está tão esclarecido nessa parábola, a semente, quando cai no coração e é compreendida, e é aceita, e é revelada. Quando você compreende que quando você se assenta nesses bancos, quando você ouve a palavra, quando você vê a palavra sendo aberta e pregada, e muito embora o pregador possa falar 1h30 e nem cite cura divina, você é enfermo aí, e você sentindo alguma dor, algum problema, e você com um agendamento no doutor tal, você diz: o pregador não falou sobre cura divina, Deus não falou comigo, mas Ele falou sobre salvação, Ele falou sobre redenção desse corpo, e quando se fala disso, isso soluciona todos os nossos problemas. Isso acaba com o nosso problema financeiro, isso acaba com decepção, isso acaba com depressão, isso acaba com todas as coisas. Sim, acaba com toda classe de enfermidade, porque é a solução para todos os nossos problemas. A solução de nossos problemas é sair daqui. Aqui é um problema só. O profeta disse na mensagem aquele dia no Calvário: mesmo depois que você tem um encontro com Cristo, você tem um problema de ordem financeira, ele é solucionado, aparece um problema de enfermidade. Ele é vencido, aparece um problema, talvez, na família, com um filho, com uma filha, e assim vamos. Estamos numa batalha, estamos numa guerra, estamos numa peleja. E você pode perder uma batalha muitas vezes, mas a guerra é nossa, porque Ele já venceu. Basta nós continuar posicionados. Você crê nisso? Então, o profeta falava da visão das 3 puxadas. E a última parte da visão é que depois de passando as 2 puxadas, que é um linguajar familiar a nós da mensagem, porque tratava-se do profeta na beira de um rio pescando. Então a primeira puxada, depois a segunda puxada, e nas 2 primeiras puxadas, ele queria apanhar peixes grandes, e conseguiu peixes pequenos. E havia ministros ali na barranca do rio, e diziam: irmão Brana, você é um grande pescador. Era seu ministério que estava simbolizado naquela pescaria. E na segunda puxada, ele se emaranhou todo, ele não conseguiu fisgar um peixe grande com a segunda puxada, que a primeira puxada era cura, a segunda puxada, discernimento dos segredos dos corações. Então apareceu um anjo e disse: tu explicou demais sobre as 2 puxadas, não vá te enredar na terceira puxada, não dê muita explicação. Por quê? Porque Jesus não estava preocupado lá no início de seu ministério, lá na Palestina, em explicar demais, em explicar. E o irmão Branda, como era uma pessoa tão dócil e amável, ele disse: é onde eu me enredo, é com um grupo de ministros. E ele ficava explicando que ele pegava na mão das pessoas, e isso e aquilo, e seu subconsciente era perto do consciente, explicava demais. E ele disse:
foi repreendido pelo anjo na visão. Tu criaste um bando de personificadores que saíam com tremorzinho nas mãos e saíam revelando às pessoas. E você vê essas falsificações por aí. Agora, o interessante era a terceira puxada, porque a terceira puxada inevitavelmente iria fisgar peixes grandes. Os peixes somos nós, que não fomos alcançados por um ministério de cura, não fomos alcançados por um ministério de revelação, muito embora nos alegramos quando vimos Deus operando o que operou, mas não foi isso que te trouxe para a mensagem. Não. Você ficaria na denominação? Você ficaria nos grandes movimentos? Sim, mas a terceira puxada. Na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, ele diz, a terceira puxada, que é a terceira etapa, que é a mesma coisa, foi a abertura da palavra. Ah, mas na visão das três puxadas, aparece uma tenda, onde as pessoas entravam em um quartinho e eram curadas. Agora, o que estava se tratando aquela visão? A primeira etapa era caniço, linha, anzol e peixe. Eram símbolos. Ou era pescaria mesmo? Símbolos, correto? Símbolos de um evangelista, símbolos de alguém pescando almas. O que atraiu? Peixes pequenos, porque as pessoas só tinham interesse em cura divina. A segunda etapa, novamente símbolo, caniço, linha, anzol, pescaria, símbolo. E o que seria a tenda? Literal, então? Símbolo mais uma vez. Nós estamos nessa tenda, onde se precisa de uma roupagem para estar nela. Essa roupagem é dada com o novo nascimento. Essa roupagem é dada quando você tem um encontro com Cristo, então você está adequado para estar nesse lugar. Há um lugar secreto onde o profeta esteve, onde se recebe cura. Cura da alma, redenção, onde se consegue transformação deste corpo abatido, enfermo. Uma cura além disso. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado. Ouviram o quê? A palavra do dia. A revelação. Ouviram de mau grado. E fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure, e eu lhes dê novos corpos, redenção, vida eterna. Essa é a cura. Essa é a cura que se alcança na terceira puxada, indo no lugar secreto, naquela tenda, onde dentro da tenda havia um lugar secreto. Não era só estar na tenda, não é dizer, eu creio na revelação, eu estou na mensagem. Você tem que ir no lugar secreto, onde o pilar de fogo desceu. Aleluia! Graças a Deus. Mas bem-aventurados vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Bem-aventurados sois vós. O irmão Branda pregou a mensagem, eu ouvi, mas agora vejo. Versículo 17. Agora você tem que tirar isso lá dos dias de Jesus, porque a palavra é viva, e trazer para os nossos dias. Não é os discípulos que estão conversando com Jesus agora. Ele está falando diretamente para nós. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. É um tempo de tão grande cumprimento das coisas, irmãos.
Dá um pouquinho mais de volume para mim aqui, irmão, para mim não ter que ficar falando alto. O pregador é engraçado, né? Ele fala aqui e parece que alguém não está ouvindo. Ele precisa saber que todos estão ouvindo. Tem tanta coisa se cumprindo, dia após dia, tantas coisas acontecendo. O mundo tem seus olhos voltados para uma grande festa esportiva. O mundo tem voltado seus olhos às autoridades. E há uma guerra sendo armada lá da Palestina. Israel está com seus tanques enfileirados para entrar em território palestino. Aquilo ali serve de estupim para uma terceira guerra. O presidente russo desafiando a ONU, desafiando os Estados Unidos, se aliando com a China. O mundo sendo formado em divisões, muito embora estejam pregando a paz, porque agora há um líder percorrendo todos os caminhos e tentando trazer uma paz para o mundo. E eles acharam um homem encarregado de fazer isso, de unificar as nações, de trazer as pessoas a um lugar comum. E trouxeram agora um grande homem, esse grande Papa. Aos olhos do mundo é grande, um grande sujeito, amistoso, trazendo as coisas a um acontecimento. Mas o que diz a Bíblia? Quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. E não haverá tempo para alguém buscar o arrependimento, o azeite. Porque a Bíblia diz que as virgens nécias, quando elas se aperceberam, elas foram buscar azeite, mas não encontraram mais a porta aberta. Então agora é o momento. Agora é a hora, agora é o tempo. A porta da salvação, a porta da misericórdia ainda está aberta. Mas o juiz mantém sua mão na maçaneta da porta. Ele está para trancafiá-la uma hora dessa. E ninguém entrará após a porta fechada, como ninguém mais entrou na arca após a porta se fechar. A água não caiu, demorou 7 dias ainda. A noiva estará aqui na terra ainda, por um período de tempo. Não sabemos o que acontecerá nesse período, mas o certo é que nós estamos buscando força, o certo é que estamos buscando poder, o certo é que estamos nos nutrindo. A Bíblia diz para tomarmos toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. Caso contrário, não haverá resistência no dia mau. Eu tenho que lutar por mim, você por você. Você busque, você peça, você vai em busca. Porque amanhã essas coisas não estarão à disposição. Há um tempo onde a Bíblia diz: aquele que é sujo, suje-se mais ainda. O que é santo, seja santificado ainda mais. Bem-aventurados sois vós, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Muitos profetas desejaram viver esses dias, e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que ouvis. Zacarias teve visões de um castiçal, e ele disse: eu fui despertado como um homem é despertado do seu sono. E o anjo disse: entendes o que vês, Zacarias? Ele disse: eu não entendo. E hoje, se você se dedicar a ler as mensagens, você vai entender coisas que Daniel não entendeu, você vai entender coisas que Zacarias não entendeu. Como homem, deixa eu falar algo aqui, separando o ministério. Como homem, hoje nós temos mais conhecimento das coisas do que o próprio
nosso irmão William Marion Brana. Porque Deus vem mostrando coisas para ele, mas ele foi tirado. Algumas coisas estão acontecendo hoje, e compreendemos porque olhamos o que ele pregou. E muitas coisas ele pregou por inspiração. Ele queria pregar sobre as trombetas, até que o Espírito Santo disse: você já pregou sobre isso. Quando pregasse nos selos, pregasse por inspiração, ele mesmo sem perceber o que estava falando. Então é um dia maravilhoso. Por outro lado, é um dia funesto. Depende para onde você está olhando. Depende o que você está visualizando. Depende qual é o teu alvo. Depende qual é o teu objetivo. Depende qual é o teu anseio. Depende onde está depositado os teus desejos. Disse Jesus: ajuntai tesouros no reino dos céus. E ele disse: onde estiver o coração do homem, ali está o tesouro dele. Onde está o teu coração? Onde está depositado os teus anseios? Não temos tempo para estudar algo na palavra, ler algumas mensagens, ler a Bíblia, quando temos tempo para tantas coisas que passam, que são banais, que nada servem. Dedicamos nosso tempo para o Senhor. Aleluia! Graças seja dada ao nome do Senhor. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Agora Jesus vai explicar para os discípulos a parábola do semeador. Ele disse assim: ouvindo alguém a palavra do reino, no versículo 19, e não a entendendo, você veja como é importante, como é essencial a questão do entender. Nicodemos foi ter de noite com Jesus. E ele era um príncipe entre os fariseus, um homem que conhecia a lei, alguém gabaritado para falar da palavra. E ele disse: mestre, rabi, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus disse assim: Nicodemos, se não nasceres de novo, não podes ver o reino de Deus. Quer dizer, Nicodemos veio ter com Jesus, um dos fariseus, um homem da estirpe mais religiosa do dia, mais bem reconhecida. Ele disse: nós, quando ele falou nós, ele falou dos fariseus, sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos disse assim: olha, mestre, Jesus, mestre, rabi, eu quero dizer que eu entendo o teu ministério, eu entendo. Aí Jesus disse assim: se não nasceres de novo, não podes ver o reino de Deus. Aí o profeta diz que ver ali é entender. Em outras palavras, Nicodemos, tu não está entendendo coisa nenhuma. Tu está vendo só os sinais, as maravilhas, porque o homem era cego de nascença e agora enxergava. O homem era paralítico e saiu correndo. Então, por ver os sinais físicos, tu está dizendo, nas entrelinhas, lemos assim, que tu entende o que está acontecendo. Se não nascer de novo, não podes ver o reino de Deus. Disse o profeta: ver é entender. Ele não estava entendendo, porque Jesus dizia: o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus não é constituído do que é aparente. O reino de Deus não é um palácio, o reino de Deus não é um muro, o reino de Deus não são soldados, o reino de Deus não são cavalos, o reino de Deus não são espadas. O reino de Deus é um domínio que é implantado no coração de seus súditos. Jesus dizia: eis que é chegado o reino de Deus, ele está entre vós. E aquela oração de Jesus: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja. Ele mandou a igreja orar assim. Uma oração
ela é respondida. Se ele mandou orar assim, é porque a oração teria uma resposta. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Até que o reino veio a nós. O ministério do Filho do Homem mais uma vez. Porque quando ele estava aqui na terra, ele dizia, o reino de Deus está aqui. Aí depois vocês vão orar assim, ó, venha a nós o teu reino. Quando veio o domínio, a palavra aberta, Cristo manifestado mais uma vez, a Escritura se fazendo viva em seu dia, o reino de Deus está entre nós. Diz o profeta, ele é rei hoje, ele é rei dos santos. No momento, seu reino é um reino invisível. Por isso disse Jesus a Nicodemos, se tu não nascer de novo, tu não podes ver o reino de Deus. Mas quando tu nasce de novo, aí tu começa a entender, ver o reino de Deus na terra. Irmãos, quando isso magnifica-se em nosso coração, como eu estou sentindo agora, o reino de Deus não é feito do que é aparente. Você olha para o lado, você olha para a esquerda, olha para a direita, olha para todo lugar para ver o reino de Deus. E você vê pessoas limitadas, pessoas com problemas, pessoas ainda passando por vales, mas o reino de Deus está ali. Você carrega o reino dentro de você. Por isso cantamos, está aqui dentro de mim o meu país. Se fecho os olhos num segundo, eu posso sentir que a terra mana leite e mel, e é o próprio céu, a sétima dimensão em meu coração. Aí não importa o exterior, não importa o exterior, não importa as bufetadas no rosto, não importava os punhados de barba arrancada dele, não importava as quedas. Ele precisou de um companheiro. Quando vinha Simão, o cirineu, alheio ao que estava acontecendo, porque esteve no campo e veio e reprovou o que estava sucedendo, e lhe obrigaram a carregar a cruz. E certamente um homem forte, e pôs a cruz ali do lado, sem saber quem estava ali, abraçando aquela cruz, que o reino de Deus estava ali. Reino de Deus. Se não nascer de novo, não podes ver o reino de Deus. Quando você nasce de novo, quando você para de olhar por esses sentidos humanos, quando você olha além do véu, aí você começa a contemplar um reino estabelecido aqui, em sua vida, no seu dia a dia. Leia a mensagem Deus escondido e revelado em simplicidade. Ali, depois que compreendemos os selos, então vimos que quando o profeta pregou Deus escondido e revelado em simplicidade, ele estava pregando do sétimo selo. Deus escondido, logo revelando-se em simplicidade. Porque o sétimo selo é o céu. O sétimo selo traz o céu para a terra. O sétimo selo traz Cristo para a terra. O sétimo selo traz os anjos para a terra. Mas não se vê, porque o reino de Deus não é visto com esses olhos. Por isso disse Jesus, Nicodemos, tu não estás vendo, tu está vendo as curas, mas se tu nascer de novo, tu vai ver o reino de Deus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Ouvindo alguém, versículo 19, a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata. E o que foi semeado no seu coração,
este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, sempre nessa parábola está envolvido a questão do entender. Entender é ver. O que ouve e ele não entende, ele não vê nada. Ele pode ver uma igreja, ele pode ver uma igreja com doutrina. Ele pode até gostar do tabernáculo, porque lá no tabernáculo as irmãs se vestem direitinho. Isso é uma consequência. Porque existe denominação que também eles conseguem fazer as mulheres se vestir direitinho. As muçulmanas se vestem super direitinho. Então o reino de Deus não é isso. Você não usa o cabelo comprido para se salvar. Você usa o cabelo comprido porque você é uma salva. E com uma salva você obedece a palavra de Deus. Amém? Então, ouvindo a palavra do reino, alguém que ouve, não é uma boa igreja, não é uma boa palavra, mas não entende nada, não sabe o que está acontecendo, o que é, não é mais uma igreja, não trata-se de uma boa igreja, não trata-se disso, trata-se de entender o plano de Deus, de compreender o que Deus está fazendo no momento, hoje, o que Ele está executando. Ouvindo a palavra do reino e não a entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, porque Jesus disse que uma parte caiu ao pé do caminho. Logo vieram as aves, vieram o espírito denominacional, ou seja, o que for, religioso, e levou. Simplesmente não passou de uma reunião que aquela pessoa foi, simplesmente não passou de um culto que ele assistiu, simplesmente não passou de um livro que ele leu, simplesmente não passou de um DVD que ele assistiu, de um bom pregador. Ele fez algumas análises como um religioso qualquer faria. Ele não entendeu nada. Então aquilo logo se vai. Versículo 20. Porém o que foi semeado em pedregais, porque uma parte caiu entre pedras, é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Meu Deus do céu, então quer dizer que é assim? Quer dizer que o sétimo selo recebeu com alegria a palavra do reino, a palavra do dia, a semente original, não a semente do meio-dia ou do amanhecer, mas a semente do entardecer. Esse personagem aqui, que representa muitos, recebeu a palavra de revelação e disse: meu Jesus, é por isso, e começa logo a compreender. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Meu Jesus amado, esse tempo todo eu pensando que a vinda eram os anjos que iriam aparecer e Jesus ia aparecer, mas isso é tudo revelação, é um plano que se sucede. Sim, recebeu com alegria, ele não reprovou, recebeu com alegria. Versículo 21, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra. O quê? Tu está crendo? Irmão, agora sim. Rapaz, eles não crê mais no sangue. O quê? Não falaram isso aí. Não, eles dizem que não existe mais misericórdia. Olha, tem outra. Eles pregam que o rapto já aconteceu. Olha, nem virginés vocês são, hein? Ih, meu Deus do céu. É esse aqui. Porque nós estamos falando da palavra. Amém? Amém. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Meu Deus, mas isso devia unir todo mundo. Deveria, meu Deus, mas isso só... pronto, ele fica todo ofendido e ele não tem raiz.
não tem terra profunda, volta atrás, se ofende. Versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Esse aqui ele aceita. Ele diz que é a verdade mesmo. Ele crê, ele recebeu, mas ainda os cuidados da vida, aí os projetos, aí os planos, aí os complexos. Pastor, eu não me dou muito bem com fulano. Aí já não vem mais na igreja com a fulana. Sabe, as coisas da vida, os espinhos, começa a sufocar. Não é que ele não entendeu, não é que ele não compreendeu, não é que ele não recebeu, é que aquilo não consegue frutificar com efeito, porque há muito impedimento sobre aquela semente, que naquele dia, quando você compreendeu, naqueles cultos, naquele episódio que Deus proporcionou, que trouxe tanta alegria em vosso coração, aquilo era para resistir, mas os espinhos e os cuidados da vida, e a sedução das riquezas, e o trabalho, e a inquietação, e a correria, começam a sufocar o que é belo, o que um dia causou tanta alegria, ou o que um dia você não conseguia se desligar, se desconectar da palavra. Não deixe a palavra perder o brilho que ela causou em tua vida. Rompa entre esses espinhos. Como se mata algo? É não dando alimento, é não dando chance para que aquilo frutifique, porque há uma batalha dentro de nós, dentro de cada um de nós há uma batalha. Ninguém está imune disso, de angústias, de decepções, de intranquilidade, de problemas e de desânimos. E é uma arma poderosa na mão do inimigo trazer desânimo para o povo de Deus. Você sabe que o irmão Branda se desanimou? Após pregar os selos, você já leu a mensagem Parado na Brecha? Onde ele conta que ele tinha um plano para executar. Ele ia deixar a sua igreja, ele ia parar de pregar, ele ia parar de orar por enfermos, ele ia parar de gravar fitas, ele ia abandonar o lugar que morava, ele ia 1.500 quilômetros longe, iria levar sua esposa, iria viver lá na montanha. Eu tenho Bud, que é meu amigo, e ele fez um plano e disse: Senhor, as pessoas não me ouvem. E se eu sou profeta, então eu vou deixar a minha barba crescer, vou deixar meu cabelo crescer, e eu vou ficar lá na montanha, e se o senhor tiver alguma coisa para entregar, eu desço, eu vou em praça pública ou algo assim, e eu entrego aquela mensagem, e eu subo a montanha de novo. E eu vou fazer isso. E ele começou a alimentar aquilo. Ele disse: eu perdi o sentimento pelas pessoas. Quantos já leram isso? Ele disse: eu perdi o sentimento pelas pessoas. Vou cuidar da minha vida. Aí ele parou na lanchonete com o Billy Paul, era muito cedinho, estavam viajando. E 2 homens saíram de um lugar onde se abrigaram à noite, dormiram ali, 2 andarilhos, maltrapilhos, e se levantaram ali para arrumar algum café pela manhã, e todo esfarrapado e sujos, tinham dormido à beira de uma fogueira ali para se aquentarem. O irmão Brando olhou aquela cena e o Billy disse: papai, olha para aqueles 2 sujeitos, parece você e o tio Fred, algo assim.
que era um cunhado seu, que era alcoólatra. Diz que o homem parecia-se muito com ele. E ele saiu dali daquele lugar, e o Billy voltou a dormir ali do lado, e ele dirigindo, e começou a desenvolver aquele pensamento: eu vou para a montanha, eu vou viver lá. Ele era um homem que amava a montanha. E o Espírito Santo disse: sabe quem são aqueles dois lá no posto? Aquele é você, junto com o teu cunhado. Ponha teus planos em prática, tu vai te tornar aquilo que tu viu lá. E Deus começa a falar com ele. E Deus começa a mostrar. Ele passou por aquelas 7 montanhas, disse: vê aquelas montanhas? Havia 7 montanhas, 7 picos. Uma um pouco menor, outra crescia mais. Depois uma menor, havia 3 que se destacavam. A última montanha, ela era maior. E ela já fazia extrema com a fronteira com o Canadá. Eu disse: quantos picos há naquela cordilheira? Deus falando com ele, disse: há 7. Quantas letras tem o teu nome? William, Brana, Marion. 7. Isto é um sinal eterno para ti. E Deus mostrou. Você sabe uma empresa quando faz seu gráfico, a venda aumenta, depois a venda cai, depois a venda aumenta de novo, até que há um pico elevado, uma super safra, uma super venda, algo nunca acontecido antes. E ali estava desenhado naquela cordilheira, nos 7 picos, o ministério do profeta. E ele começou a ter visões. E ele disse para o irmão Green, certa vez: eu posso dizer exatamente onde eu estou ali agora. Lembra-se aquela depressão? Foi quando tu ficou doente, contraiu ameba. Ali quando voltou a pregar, a curar pelos enfermos, sua vida estava escrita ali. Deus dizendo para seu servo: eu tenho tudo sob controle. Quando eu formava a terra, eu desenhei esses picos para te mostrar exatamente hoje. Deus não perdeu o controle da tua vida, irmã, irmão. Não. Ele tem exatamente o gráfico. A última montanha entra na eternidade. A última montanha entrava Canadá dentro, fronteira de um outro país. Aleluia! E nós subimos a última montanha. E quando subimos a última montanha, um novo dia raiou. E nós falamos, essa igreja bradou: o sol tem raiado. Liberdade, liberdade. Aleluia. Por isso nós cantamos: estou cansado de caminhar nessa montanha, estou descendo para o Jordão. Amém? Diante de mim vejo uma vida se abrindo, o poder para amarrar essa mamba é a terceira puxada. Há uma mamba no teu caminho, há uma mamba no meu caminho, no nosso caminho, há uma mamba venenosa, uma serpente. O profeta queria pregar o rastro da serpente. Deus nunca permitiu que ele pregasse. Mesmo que nós não venha a pregar mensagens intituladas rastro da serpente, mas nós temos pregado o rastro da serpente. Temos visto o seu deslizar, mesmo depois da partida do profeta. Temos visto, mas o poder para amarrar, para neutralizar esta mamba, está aqui. É esse poder vivificador, o poder transformador que veio até nós. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30.
Senhor, talvez eu não vá produzir 100, mas você produzindo 30% está bom. Você já está na economia de Deus. Se você não consegue ser $1 de prata, mas seja 1 centavo, esteja no bolso de Deus, na economia de Deus. Ele soma o que ele tem ali, os seus valores. Você é incluído nessa economia. O que ouve e compreende. Não, eu não vou nem esquentar minha cabeça com essas coisas. Não precisa, olha, é só viver vida vivida. As pessoas não sabem o que é vida vivida. Vida vivida é vida nossa, vivendo na palavra. E vida vivida sem revelação, não existe vida vivida fora da revelação. Não é capricho humano. Vida vivida não é ordem e conduta. Isso faz parte da palavra, mas não é toda a palavra. Faz parte do quadro, mas não é todo o quadro. O que ouve e compreende. Você compreende. Você tem ouvido. Você tem compreendido. Aleluia. Você. Não creio que Deus tenha te trazido até aqui para ser uma semente dessas que vão ser seduzidas pelas coisas do mundo, pelos planos da vida. Essas coisas vão ficando para trás. Temos um alvo, temos um objetivo, temos um lugar para chegar, um destino. Estamos destinados, aleluia, para ver o rapto num desses dias. Aleluia, que o Senhor vos abençoe com essas palavras. Aleluia, graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor.